É uma Entendeu? pergunta muito importante, Meia, porque nós temos aí conhecimento e já tivemos casos nesse sentido. E é realmente muito grave isso, porque existem franqueadores que não se preocupam com o franqueado. Realmente não tem aquela relação de transparência que deveria haver, né? A começar pelas questões de ordem pessoal, como você comentou há pouco tempo, né? Realmente ter a ficha limpa, né? Muitos franqueadores não se preocupam com isso, certo? E muitos franqueados, enfim, vão na boa fé e realmente acham que aquela marca tem um valor, apostam no negócio e depois de algum tempo veem que realmente não está acontecendo aquilo que foi prometido, né? Daí a importância de se avaliar desde o início, né, as possibilidades, as informações do franqueador, se essas informações são verídicas, né? Aí nós vamos ter documentos chaves. Nós temos a COF, né? A Circular de Oferta de Franquia. Nós temos o contrato de franquia. Nós temos os manuais. Nós vamos verificar se esse franqueado recebeu esses vários documentos dentro dos prazos legais, né? Se isso tudo foi corretamente observado pelo franqueador, né? Em não tendo sido, em tendo havido esse tipo de problema que você comentou aqui, existem sim remédios jurídicos, a própria lei de franquia, né, ela prevê certos remédios jurídicos e essas medidas devem ser tomadas no menor prazo possível. Claro que cada caso é um caso, é aquilo que se fala no direito, cada caso tem que ser analisado e tem que se verificar quais as nuances, né, porque muitas vezes o franqueador tem um contrato diferente com cada franqueado, né, porque isso pode acontecer. Podem ter taxas diferentes, podem haver valores de taxa de franquia diferente, podem haver cobranças de outros elementos, né? Então isso tudo tem que ser verificado caso a caso, mas há sim remédio jurídico e nós aconselhamos que os franqueados tomem muito cuidado e por isso procurem uma assessoria desde o início. Claro que quando isso não acontece, vamos então buscar na lei, né, os direitos do franqueado, não só aqueles previstos no contrato, mas outros que a lei, que o Código Civil prevê, né, em complemento à lei de franquia, né, entre eles perdas e danos, a devolução completa de todos os investimentos que foram realizados, né, entre outras questões, né, aí vai depender cada caso a caso. Mas isso, e aí vem a pergunta, partindo do pressuposto da empresa franqueadora, que se utilizou do nome, que muitas vezes eu tive um caso aí, que eu me lembro bem, uma leitura de um colega meu que teve uma empresa de informática, apostou toda a sua vida de jovem, e daqui a pouco faliu, a empresa principal não dava suporte, né? Sim. E ele entrou, conseguiu, e realmente, como tu colocaste, tem que olhar a circular de oferta, se foi realmente cumprido. E aí vem o papel do advogado. Exato. Aí vem o papel do advogado. A pergunta que eu faço assim, pode também a empresa, no momento que ela entrou no contrato de franquia, exigir da franqueadora o cumprimento daquilo que não fez? Exato. Ela vai ter que exigir. É necessário que o franqueado tenha conhecimento dos seus direitos e que ele exija, com base em todos esses documentos que ele recebeu na COF, no contrato, que ele exija que seja cumprido, né? Porque desde o início ele apostou no negócio com base nas informações que ele recebeu. Se essas informações são inverídicas, o franqueador vai responder por isso, sim, civil e criminalmente, certo? Então, ele tem que ter muito cuidado com aquilo que ele promete, o franqueador, e o franqueado tem que ter muito cuidado, né, com o franqueador que ele escolhe. E avaliar muito bem esse franqueado, para saber se realmente aquilo que ele está prometendo tem fundamento, né? Não é simplesmente uma promessa, né, sem qualquer, enfim, sem qualquer viabilidade. Doutora, e no caso, é como todo negócio, ele está sujeito a um erro, está sujeito às nuances do mercado, né? Eu tenho a máxima, não precisa ser uma grande franqueadora para tu ganhar dinheiro, não é isso aí. Depende essencialmente do homem comerciante, né? E aí ele faz a seguinte pergunta: a nível do Alto Taquari, né? A nível de Alto Taquari, do seu conhecimento que a senhora tem, existe mais sucesso do que insucesso com relação à franquia? Existe muito sucesso. Existem franquias de sucesso, sim, né? Eu posso dizer assim, me atrever, depois tu pode até voltar, posso me atrever que a questão de sucesso é muito pequeno frente ao franquia bem estabelecido. O insucesso, o fracasso, posso dizer que é uma porcentagem muito pequena perto da franquia em si?
Olha, realmente, as questões de sucesso geralmente são as que existem mais, né? O sucesso, sim, impera. Mas as questões, o contrário também existe, né? Claro. Então, tem que se tomar muito cuidado com o franqueador que você vai escolher, certo? E analisar, um ponto que eu acho que é importante só aqui colocar para os telespectadores, analisar o período de rentabilidade que o franqueador promete, né? Porque atualmente o período de franqueabilidade, né, aliás, a taxa de retorno, o tempo de retorno do investimento costuma girar entre 3,5 a 4 anos, né? Para o franqueado começar a ter retorno do seu investimento, né? Isso atualmente em função dos custos que se tem praticado no mercado. Mas existem franqueadores que prometem um tempo maravilhoso, um tempo mínimo, né? 12 meses, 15 meses, 6 meses. Existem casos. Então, isso tem que ser, desde o início, analisado. E o franqueado tem que ficar de olho nesses detalhes, né? Porque por ali, muitas vezes, já se identifica um franqueador que não vai dar aquele suporte que ele estava esperando. Porque o suporte, depois, é o principal, né? E é isso que vai dar a ele, né, todo o know-how, todo o conhecimento e toda a capacidade de gerar retorno, né? E muitos franqueadores não oferecem isso, né? E esse é um dos principais motivos que nós temos visto dar problemas em franquias, a falta de suporte, né? Mas essa falta de suporte como um todo, ele reflete na falta de atenção daquele que faz o contrato ou é essencialmente da empresa franqueadora que não dá falta de atenção? Essencialmente, a questão dos contratos até eu vejo que fica bem elaborado, né? Agora, o que falta é na prática, né? Falta prática, falta treinamento, falta dar suporte, falta tecnologia de informação, né? Falta criar uma rede de comunicação entre os franqueados. Isso tudo, muitas vezes, os franqueadores pecam, né? E é ali que começa a gerar os problemas. Quando o franqueador muitas vezes, não dá ouvidos àquela reclamação do franqueado, porque o franqueado, tudo bem, ele existe um contrato, é um contrato pré-estabelecido, um contrato dentro de determinados padrões, né? Mas ele pode trazer para aquela franquia, para aquela franqueadora, para aquele sistema de franquias, algumas melhorias, né? Seja em relação a preço, seja em relação a fornecedores, né? Então, o franqueador tem que estar aberto também a esse tipo de observação do franqueado, para melhorar a sua franquia, né? Porque isso pode ser feito, isso pode ser previsto em contrato. E, muitas vezes, o franqueado tem conhecimento de fornecedores a um custo que seria melhor para todos, que geraria uma economia de escala, né? Mas o franqueador enfim, não incorpora, né, essa iniciativa do franqueado e deixa de atender algumas questões. E isso começa a gerar insatisfação no franqueado, né? Porque ele também vê que de um lado ele está se esforçando, mas de outro o franqueador não tem interesse, né, em atender às suas necessidades, né? Então, essa é uma questão que tem gerado muito conflito, né? Seria, na verdade, o crescimento do franqueado, né? Que está crescendo e que no dia a dia, no combate do dia a dia, observa uma qualidade que poderia ser modificada, né? Exato. Né? E que assim não tem apoio do franqueador principal, da empresa principal. Sim. E aí geralmente tem aquele conflito, né? Né? Como é que nós podemos resolver? Como se resolve esse conflito? Pode existir uma posição jurídica, olha, tu pode se ingressar com uma demanda judicial. Qual seria a melhor terapia para esse tipo de situação, desse conflito? E eu estou colocando isso até para o telespectador de uma forma bem técnica, mas que acontece mesmo. Muitas vezes tu compra um produto, tu quer levar à frente o produto, bota o teu capital, pode ser até uma empresa muito pequena, mas que tu descobriu uma qualidade dentro da própria franquia que pode melhorar todo o sistema. E chega a empresa principal, não quero fazer. Existe, digamos assim, uma proteção jurídica? O que a gente faz numa situação dessa? Está previsto na maioria dos contratos que é possível que o franqueado traga um novo fornecedor que venha a gerar benefícios para esse grupo, né, de franqueados, para esse sistema de franquia. Isso geralmente é previsto em contrato, né? Mas daí o que se faz quando o franqueador realmente não tem interesse, né? A princípio está em contrato, tudo bem, então vamos fazer valer o contrato. O franqueado deve conversar, no primeiro momento, com o franqueador para tentar resolver isso de uma forma amigável, né? Porque essa sempre é a intenção, né? É crescer juntos, né? Tanto que
Existem franquias que eu tenho conhecimento, onde o carro-chefe delas passaram a ser um novo produto que foi indicado pelo franqueado, né? Porque o franqueado muitas vezes vê na prática, tem novas ideias, incorpora, traz aquilo para o sistema de franquias e o franqueador acata, né? E aquilo muitas vezes gera benefícios para todos, como nesse caso que eu tenho conhecimento. Agora, quando isso não acontece, né, o franqueado tem que buscar se valer dos instrumentos que ele tem que buscar se valer da COF, né, da Circular de Oferta de Franquia, e do contrato, né, que geralmente prevê essa situação. Agora, em não sendo possível, realmente, a via judicial é o que resta e é o que o franqueado deve fazer, né? Caso que o franqueado queira, descobriu todas as técnicas, elaborou, teve um lucro médio e diz, bom, eu não quero mais participar da franquia, eu quero botar o meu negócio similar e parecido, né? Existe essa possibilidade? Vai depender do contrato, mas a princípio não é possível que o franqueado, enfim, tendo atuado dentro da normalidade, tendo seguido o contrato, a sua normalidade, venha atuar, né, no mesmo ramo ou no mesmo segmento, né, porque isso seria concorrência desleal, né? Então o franqueado deve observar isso. Tem, né? que estar atento. Outra dificuldade que eu tenho visto em relação à franquia é os royalties, né? Esse pagamento mensal, ou trimestral, ou anual, né? Isso é na essência da franquia, existe isso aí, né? Sim, existe. Tá. Hoje, juridicamente, tá? Juridicamente, aquele que quer entrar te contrata, ele pode ser protegido juridicamente, isso independente do negócio, independente do sucesso ou não. Eu contratando um profissional, eu consigo fazer uma garantia em cima do royalties, que royalties é aquilo, se tu puder explicar, pelo menos é meu conhecimento, é aquela taxa que tu paga sempre por estar usando a marca, né? Seria isso, né? O royalty é o pagamento mensal, né? Que geralmente se faz em cima do valor bruto, né? De recebimento bruto da empresa, né? Do franqueado, né? Então ele paga mensalmente aquele valor para o franqueador em função do uso da marca, né? Em função da assistência que ele recebe, em função do suporte que ele recebe, em função de direitos que ele tem que receber, né? Mas a pergunta, só para finalizar até o programa, existe uma garantia de que eu contratando um profissional, contratando a senhora, um outro advogado, que me dá uma garantia realmente que os royalties pode ser um critério jurídico se bem observado para ambos, não só para um. Essa garantia jurídica nos royalties, no contrato, eu tenho, eu posso ter isso, se bem assessorado? Sim, a princípio nós, garantia, não sei se seria o termo certo, né? O que nós vamos buscar estabelecer é realmente um parâmetro que fique bom para as duas partes, né? Os royalties geralmente eles são pré-estabelecidos pelo franqueador, certo? Então é um percentual que é pré-estabelecido e fica em contrato. Então o franqueado, em cima disso, ele tem que efetuar aquele pagamento. Mas claro, nós vamos buscar sempre assessorar e trazer essa garantia para ambas as partes, porque tem que haver uma relação de transparência entre ambos, né? Doutora, não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, claro que respondeu, e a senhora vê com um programa muito dinâmico, que já se passou mais um programa, e agradeço muito a senhora estar aqui nesse pequeno espaço jurídico que nós temos para a comunidade. E eu gostaria de, então, agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, de poder trazer e contribuir um pouco, né, com o nosso conhecimento para a comunidade. E nos colocamos à disposição sempre que for necessário. Doutora, foi uma satisfação estar aqui no meu programa. E vocês podem observar que como é interessante ter uma pessoa inteligente que sabe de um negócio a ser feito, que pode ser auferido muito lucro, desde que bem orientado como um bom profissional. Diante disso aí, até o nosso próximo programa.